Olá, eu sou o Jorge. Fico muito feliz em poder conversar aqui um pouco com vocês, falar durante 15, 20 minutinhos sobre tecnologia e educação e os dois juntos. A gente vai falar um pouquinho dos impactos da evolução tecnológica ao longo do tempo, nas nossas vidas e nas nossas carreiras. A gente vai falar sobre a importância do aprendizado, do ensino de tecnologia, especificamente de programação, para as crianças que estão hoje dentro das escolas na sala de aula. Vou mostrar aqui algumas ferramentas, algumas opções de ferramentas que são acessíveis a todos para o ensino dessas habilidades para as crianças a partir de 5 anos de idade. E vou mostrar aqui um passo a passo de como uma escola ela pode implementar um programa de ensino de tecnologia e programação na sua instituição. Antes da Revolução Industrial, o processo de produção era totalmente manual, feita por artesãos, utilizando a força animal. Veio a Revolução Industrial, que passou a massificar a produção através de máquinas movidas a energia a vapor. A indústria ela vem passando por transformações ao longo dos séculos. Hoje a gente vive a quarta era da Revolução Industrial. A segunda foi com a introdução de sistemas elétricos, de máquinas movidas a eletricidade. A terceira, com a introdução de sistemas eletrônicos, robôs e computação. Hoje, na quarta era da Revolução Industrial, a gente utiliza tecnologias como Big Data, inteligência artificial e Internet das Coisas para criarmos indústrias completamente autônomas, onde praticamente não há trabalhadores no chão de fábrica. Os trabalhadores eles são altamente capacitados, mas sim para operar e programar os sistemas computacionais, eletrônicos e robóticos. A tecnologia ela vem sofrendo evolução ao longo dos séculos e cada vez mais rápido. Os computadores hoje têm capacidades similares às nossas. Os computadores eles conseguem ver, eles conseguem ouvir, eles conseguem processar informação muito mais rápido do que nós. E toda essa evolução ela vai impactar na forma como o homem ele trabalha, na profissão que a gente vai exercer. As profissões, todas as profissões, elas vão ser impactadas pelo uso de tecnologias. Tanto as profissões antes manuais, que eram executadas pelo pessoal operacional, como com a utilização de tecnologias como inteligência artificial, vão impactar também em atividades que necessitam de uma alta análise e uma alta capacitação do profissional. Profissões como psicólogo, médico e advogados vão ser altamente afetadas. Existe um estudo realizado pelo McKinsey que ele aponta o percentual de automação que determinada profissão vai seguir e a chance de determinadas atividades deixarem de ser executadas por pessoas e começarem a ser executadas ou por algum robô ou por algum sistema, algum agente eletrônico baseado em inteligência artificial. O avanço da tecnologia sempre vai trazer dois aspectos para a gente. O primeiro são os problemas e o segundo as oportunidades. O problema, eles vão estar relacionados à substituição das tecnologias pelo trabalho humano. Profissões vão deixar de existir e indústrias vão morrer. As oportunidades vêm principalmente da área de tecnologia, demandando cada vez mais profissionais qualificados, a criação de novas profissões, o empreendedorismo e o que eu chamo de doping de profissões. Um estudo do Conselho Econômico Americano aponta o impacto da adoção de novas tecnologias na força de trabalho. Até 2036, existe uma alta probabilidade das pessoas menos qualificadas, aquelas que ganham menores salários, terem as suas atividades substituídas por algum tipo de automação. E são justamente as pessoas mais vulneráveis. Também é fato, e a gente vê isso ao longo dos anos, a morte de indústrias. Por exemplo, a morte da indústria de mídia impressa e até indústrias recentes, que eram inovações até pouco tempo atrás, como a criação dos CDs MP3 players, que são indústrias ligadas à tecnologia, mas já não existem mais. Então, quer dizer, o ciclo de vida da empresa ele vai ser cada vez menor. E as oportunidades elas vão estar relacionadas à geração de emprego na indústria de tecnologia. Hoje no Brasil existem 200 mil vagas de emprego não preenchidas nessa área.
Nos Estados Unidos, a área de tecnologia corresponde a 10% do PIB e é a fonte número 1 de empregos nos Estados Unidos. Outra oportunidade também vem das novas profissões que a tecnologia ela vai acabar criando. Existe um estudo que aponta que 65% das profissões existentes em 2030 ainda não foram inventadas. Desta forma, muito provavelmente, a criança que está na escola, entrando na escola hoje, ela vai seguir uma profissão que ainda não existe. Novas profissões, como cientistas de dados, pilotos de drones ou operador de robôs, vão ser profissões normais no dia a dia. Outra questão, outra oportunidade, é o que eu chamo de doping de profissões. A tecnologia ela vai substituir muitas atividades que hoje nós executamos. Por exemplo, diagnóstico médico. Dessa forma, o médico ele não vai mais focar no diagnóstico em si, e ele vai simplesmente trabalhar naquilo que é essencial, nas cirurgias, no tratamento. É o que eu chamo de doping de profissões. Atividades secundárias e menos importantes vão deixar de ser executadas pelo profissional, e ele vai focar onde realmente ele é importante. Outra fonte de oportunidade é o empreendedorismo, utilizando novas tecnologias para solucionar problemas, criando através da criação de produtos e serviços. E o que fazer para preparar os alunos para essa nova realidade, para esse novo mundo? O aluno ele precisa aprender a conviver com mudanças. Mudanças, elas serão cada vez maiores, devem ser tratadas como algo comum. Elas precisam aprender habilidades que as diferenciem das máquinas, das habilidades que os computadores possuem. Elas precisam aprender a empreender. As empresas cada vez mais terão menos funcionários e é cada vez mais fácil criar empresas globais com poucas pessoas e desenvolver capacidades tecnológicas. E quais as capacidades tecnológicas que devemos ensinar aos nossos alunos? As habilidades compreendidas nas áreas do STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, elas são importantes. Porém, existe um conhecimento único em todas elas, que é a programação. Sem a programação, você não faz o seu robô funcionar. Sem a programação, você não faz o seu circuito eletrônico funcionar. Programação é um conhecimento que vai ser aplicado em todas as áreas profissionais. Por isso, ele deve ser aprendido por todas as crianças. E como ensinar programação para as crianças? Bom, precisamos olhar dois aspectos: as ferramentas e a metodologia. Ambas andam de mãos dadas e precisam ser atrativas, divertidas, ferramentas que são visuais, que são de fácil acesso para os alunos e para a escola. Ferramentas baratas e ferramentas que possam ser utilizadas em qualquer computador ou dispositivo. O ensino de tecnologia para crianças é levado a sério em países desenvolvidos. Na maioria deles, já existe um currículo obrigatório para crianças de 5 a 18 anos de idade. Aqui no Brasil, a gente tem 44 milhões de alunos em sala de aula e menos de 1% já tiveram contato com o ensino dessa natureza, ou dentro das escolas particulares, escolas de elite, ou em redes de ensino dedicadas a esse assunto. Em ambos os casos, temos dois problemas. Primeiro, o acesso. São escolas particulares muito caras e são cursos também em redes de ensino específicas que são muito caros e inacessíveis para a maioria da população. O outro problema é exatamente o currículo. Ele não é um currículo abrangente. Ele geralmente compreende ali 6 meses a 1 ano e meio de ensino de tecnologia. A criança ela passa 12 anos dentro da escola e ela aprende 6 meses ou 1 ano algum tipo de tecnologia. E quais são as ferramentas de ensino de tecnologia e programação ideais para crianças e jovens? Na realidade, existem centenas de ferramentas diferentes. Eu vou comentar aqui algumas que são gratuitas e que qualquer pai, professor ou escola pode adotar para o ensino de tecnologia e programação. São todas também baseadas numa linguagem de programação em blocos, onde a criança ela vai escrevendo o programa utilizando peças como se fosse um quebra-cabeça. E ela cobre uma ampla variedade de opções, como criação de animações, criação de games, apps para celular, sites para a internet e até impressão de objetos em impressoras 3D. 3 ferramentas foram criadas pela Universidade MIT nos Estados Unidos. A primeira delas é o Scratch Junior, que é indicada para crianças de 5 a 8 anos de idade.
A outra é o Scratch, a partir de 8 anos de idade. E o App Inventor, que é uma ferramenta onde possibilita a criança criar apps para celular e ela pode distribuir esses apps nas lojas online. Outra ferramenta é o WordPress, é uma plataforma open source onde a criança ela pode criar seu site, seu blog ou mesmo seu e-commerce. Uma ferramenta criada pela Microsoft é o Kodu, que possibilita a criança criar jogos e games em 3D. E a última opção que eu coloco aqui é o SolidWorks, que é um conjunto de aplicações para crianças, onde é possível criar e modelar objetos para serem impressos em impressoras 3D. E como a escola ou instituição de ensino pode implantar um programa de educação de tecnologia para os seus alunos? Na realidade, precisam ser observados e seguidos 5 passos. O primeiro é definir os objetivos desse programa. Quais serão as habilidades ensinadas? Qual será a sua abrangência, ou seja, quais as séries e as turmas contempladas? Quais são os resultados esperados e qual vai ser o formato desse programa? Serão cursos, serão palestras, workshops? O segundo passo é definir quais são os recursos necessários. Qual é o orçamento que a escola tem para esse programa? Criar um ambiente adequado de ensino, uma sala de aula com uma decoração propícia. Definir quais são as ferramentas que serão utilizadas e, a partir daí, saber qual é a infraestrutura necessária. O terceiro passo é definir o currículo. Definir quantos e quais serão os cursos, criar as aulas e os projetos que serão dados em cada um dos cursos. Também é preciso definir a carga horária dos cursos e das próprias aulas. O quarto passo é em relação aos profissionais. Quem serão os profissionais que irão dar esses cursos dentro da escola? Serão profissionais da própria escola ou serão profissionais de parceiros? Qual vai ser o perfil desse profissional e como será a capacitação desse profissional? O quinto e último passo é a captação de alunos. Esses cursos eles vão ser oferecidos dentro da grade regular da escola ou serão oferecidos como cursos extracurriculares. A escola ela vai fazer uma cobrança desses cursos para os pais e alunos ou ela vai absorver esses cursos? E como será a divulgação e captação desses alunos? Como vai ser feito o marketing e a divulgação desses cursos? Eu sigo e recomendo um conjunto de princípios para um bom aproveitamento do ensino de tecnologia pelas crianças e pela escola. Um deles é a variedade. Eu proporciono aos alunos uma ampla variedade de ferramentas e tecnologias disponíveis para ensino. Isso também não deixa a criança desmotivada. Ela vai estar sempre, de tempos em tempos, usando uma ferramenta e uma tecnologia diferente. A carga horária também é muito importante. Uma carga horária muito pesada, aulas muito longas, acabam desmotivando e tirando a atenção da criança, principalmente as mais novas. Eu recomendo aulas entre 40 e 1 hora no máximo. E o contexto? As aulas e o conteúdo da aula, o resultado daquilo que a criança vai criar, precisa ser algo que esteja dentro do contexto do universo daquele aluno. Tem que ser algo que ele possa usar no dia a dia ou que ele convive. Os projetos, a cada aula, a criança ela cria um projeto novo. Ela materializa algo que ela está criando. Ela tem a sensação de que ela está produzindo alguma coisa. Isso motiva a criança, diferente de você criar um curso onde em cada aula, ao longo do curso, ela vai estar criando um pedaço de um único projeto. A criança ela acaba não conseguindo visualizar o todo e acaba se desmotivando ao longo do caminho. As linguagens. Existem diversas linguagens de ensino de tecnologia e programação. Eu prefiro usar linguagens em blocos e visuais para crianças até 14 anos de idade. Para crianças acima de 14 anos de idade, é possível utilizar linguagens escritas, mas o importante em tudo é o ensino do pensamento computacional, da lógica de programação. As linguagens elas vêm e vão. Ao longo do tempo elas vão mudando e a criança necessita sempre
colocando também desafios para os alunos. A cada aula feita, a cada projeto construído, você estimula a criança a melhorá-lo, estimula a criança a criar algo novo ou a desenvolver algo similar com um grau de dificuldade um pouco maior. Então são esses os passos, essas algumas boas práticas que eu uso para estimular os alunos em sala de aula. E se você tiver alguma dúvida ou quiser saber um pouco mais, acesse o site www.planetcode.com.br/tendedu20 e entraremos em contato. Ou, se preferir, envie um e-mail para jorge.lessa@planetcode.com.br. Um abraço!